E aí, meus amigos, beleza? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Vamos retomar aqui então nosso mundo de programação com .NET Core. Beleza? Então, o assunto da aula de hoje, conforme está no título aí, vamos aprender a trabalhar com métodos assíncronos, fazendo uma chamada com métodos síncronos, ou método normal, né? Que é o padrão. Então, pode acontecer aí durante a sua jornada de programador, desenvolvedor, de você ter que manipular alguns métodos ou algumas chamadas, requisições assíncronas, só que você, dependendo do cenário, está trabalhando com o método padrão, síncrono. E aí, na hora de você chamar, você pode ter alguns problemas na hora de entender de funcionar. Então, a gente vai ver como é que faz para configurar um método síncrono para poder atender as requisições, as chamadas dos métodos assíncronos. Beleza? Então a gente vai criar uma aplicação nova aqui, do tipo console application, então pode pesquisar nos templates, ou nos templates recentes aqui, tá? A gente vai clicar em next, então vamos criar um projeto aqui chamado exemplo async sync. O sync é assim, né? Vamos em avançar, versão 3.1 padrão, pede para criar o console aqui pra gente. E assim, vai ser bem simples, tá? O exemplo é mais para a gente poder resolver esse problema mesmo, tá? Como é que eu faço para poder lidar com chamadas assíncronas quando eu tiver um método que seja síncrono, tá? Então, só dando uma passadinha aqui na nossa solution, do Explorer aqui, né, na solução, a gente vai trabalhar em cima da nossa classe Program mesmo hoje, tá? A gente não vai criar outras classes, vai criar alguns métodos aqui dentro mesmo, beleza? Então, vamos lá. Então, a ideia, a gente vai ter um método assíncrono, e eu vou chamar ele aqui com esse método padrão aqui, ó, que ele é síncrono, por definição. Beleza? Então vamos lá. A gente vai criar um método aqui estático. E quando ele não tem retorno, a gente usa o void. E quando eu estou trabalhando assíncrono, a gente usa esse task. Eu dou um control ponto para adicionar referência ao trading tasks. Para a gente na linha 2. Se eu quiser retornar algum valor, eu preciso tipar o retorno aqui. Bom, então a gente vai ver um exemplo aqui que retorna um valor, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos retornar uma lista de números, lista de valores, beleza? Assinar um contraponto aqui para adicionar esse collection do list. Então vai ser uma lista de inteiros e aqui ele vai retornar para a gente, ó, get handle numbers, vai retornar uma lista genérica de números para a gente, tá bom? Que mais? Aqui eu preciso definir que ele é um async. O método é assíncrono. Boa. E aqui a gente vai criar uma variável, ó, R. Vai ser aquele tipo randômico, random. Ou random, como você preferir. E aqui a gente vai ter a nossa lista, ó. Criar uma lista de inteiros. Eu vou simular uma chamada assíncrona aqui, tá? A gente não precisa usar como assíncrono para criar essa lista, tá? Mas para a gente entender o conceito. Quando eu tenho um método assíncrono, como é que eu faço a chamada dele com um método que não é assíncrono, porque isso pode dar um problema, não conseguir retornar a informação certinho, tá? Ok. Então vamos gerar então essa lista de números aqui, ó. Então vamos criar um open for aqui. Em we no 0 até 10 números, tá bom. Aqui ele vai gerar pra gente lista com 10 números. Lembrando que o for tem essa estrutura, né? Que ele tem os 3 argumentos. Primeiro é a declaração da variável do controle do fluxo, como ela inicializa. Aqui vem meu teste, condição, né, que define até quando vai executar.
em função dessa minha variável de fluxo, e aqui é a forma que eu estou implementando esse looping, beleza? Vamos lá, então vamos gerar um número, chamar de n, eu vou usar minha variável randômica, eu vou gerar um número aqui de 1 a 1000, tá? Esse intervalo entre 1 e 1000 ele gera um número pra gente. A gente pega esse número e adiciona na nossa lista. Nosso list adiciona esse n e beleza. Feito isso, a gente retorna a nossa lista. Ok? Então, a programação, essa parte aqui em si, tranquilo, tá? Tem essa classe randômica que gera valores pra gente. Criei uma lista aqui do tipo inteiro, usando um looping aqui para ele criar para mim 10 vezes 10 elementos. E aí esse elemento é gerado usando a função next, o método next, né, da classe randômica. Vai gerar um valor entre 1 e 1000. Pega esse valor, adiciona a minha lista. Que eu criei como list, o nome dela, e no final retorna a lista, tá? Então não tem nada de assíncrono aqui, é mais a declaração mesmo do método, tá? Por ele ter as palavrinhas assim, que eu colocar esse task, ele vai entender que isso aqui é um método assíncrono. Então, quando a gente estiver tratando lá as APIs, lá que você geralmente trabalha de forma assíncrona, e você precisa fazer uma chamada usando o método síncrono, não vai ser desse jeito que a gente vai resolver agora, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar aqui uma task, e aí ela vai ter o tipo esperado do retorno que a gente está executando aqui, tá? Então, como eu vou executar um list, o esperado é uma lista de inteiros, então eu vou criar essa task assim, e eu posso chamar essa task de task, por exemplo, ou t. E o que eu vou fazer? Eu vou configurar essa task para ela ser executada para mim, e depois dessa task ela vai ter esse método wait para ele aguardar a execução, tá? Essa é a estrutura. E aí o que eu coloco aqui dentro do meu task run? Vou até diminuir a Solution Explorer pra gente focar só no método aqui, tá? A gente vai colocar assim, ó, abre e fecha parêntese. Você vai colocar igual e a setinha. E aqui eu coloco o meu método síncrono, tá? Para ele poder executar. Então é dessa forma que eu faço. Ó. Uso o task run. Dentro dele eu coloco esse sinal, os parênteses, igual e o nome do método. E aí eu vou criar uma task aqui dele. Se eu não tivesse o tipo de dado para retornar, aí eu não colocaria o int, usa só o task mesmo normal. Aí esse task ele não teria, né, o tipo, ficaria apenas assim, né? Ele entenderia, tá? Nesse caso eu tenho um retorno, depois eu uso esse wait para ele poder executar. Beleza, quero pegar o resultado que ele executou de fato. Aí eu posso pegar minha variável aqui, ó, meu result, e aí eu vou pegar a variável que eu criei task, e ela vai ter aqui esse objeto, ó, result, que vai ficar de acordo com o tipo do dado dentro da minha task, ó. E o retorno dele não vai ser task list, ó. Ele vai retornar a minha lista de inteiros. Beleza? Então essa é a estrutura, ó. Uso o task run, uso esse wait, e aqui eu pego o resultado quando eu tiver, tá? Então é isso. Vamos testar a aplicação? É bem simplesinha a ideia, tá? Vou executar um F10 aqui. Aguardo ele compilar. Bora testar, ó. Giro aqui pra gente os itens, ó, os valores aí. Giro aleatoriamente. E aqui eu consigo pegar então os valores de um método que é assíncrono, só que eu tô trabalhando de forma síncrona. Beleza, quero ver no detalhe ele executando aqui, ó. Tem um breakpoint, pedir para executar. Tem um F10. Waiting, aí ele bate aqui, ó. Ele não vem nessa linha, quando ele bater esse wait para aguardar, aí ele vem, então, ó. Executando. Ó, gerou um número. Vamos ver o N qual que é, 746. Adicionou aqui na minha lista. Aí ele vai, ó, segundo número, 82.
88 e segue a vida. Eu vou parar um breakpoint aqui no list no return, tá? Dá um F5. Ó, gerou para mim os 10 itens. Começa no 0 até o 9. E aqui no meu result, eu pego aqui os valores gerados, tá? Boa. Outra coisa também, se eu não marco aqui um breakpoint e eu estou executando, executo F11, ele entra no detalhe, ele não acessa, tá? O método, ele passa direto. Então se eu quiser ver no detalhe para validar um método síncrono, eu não preciso colocar um breakpoint para testar ele, tá? Porque senão ele passa direto, ó. Coloquei o breakpoint, vou executar de novo. F11, aí sim ele vai bater aqui. E aí eu consigo debugar todas as fases dele de execução. Beleza? Aqui tá o resultado pra gente. Então você consegue, por exemplo, ter uma aplicação. Às vezes você está criando uma aplicação ETL, uma aplicação de integração, que ela é uma console, ela não precisa ser uma API, nem uma aplicação mobile lá, ou uma aplicação. Você tem a integração é uma aplicação console simples, ou então você tem uma aplicação Windows Forms, tipo aquela calculadora que a gente criou aí nos últimos vídeos. Em breve a gente vai criar mais alguns projetos aí usando o Windows Forms também, tá? Para ver como é que funciona. E aí você quer fazer uma requisição lá, HTTP, usando o HTTP Client. Igual a gente viu naquelas aulas de uma aplicação acessando outra. E eu posso ter métodos que sejam assíncronos na minha API. E aí como é que eu manipulo ele numa console aqui que não vai ter os métodos dependendo do cenário assíncrono. Eu faço dessa forma usando o Task Run, tá? Task Run e Wait, sucesso. Consigo fazer isso, tá? Para encerrar aqui, ó, vamos ver um outro. Vamos dar esse mesmo exemplo aqui para simplificar, né? Ele vai calcular tudo aqui para mim, monta a lista. Só que eu não quero retornar o valor. Eu quero apenas que ele print na tela para mim, tá? Cada um desses valores, ó. A gente pode pegar aqui, ó. Posso tirar esse list. Ele gera o número. Eu quero escrever basicamente o valor na tela. E aí eu não vou ter retorno nenhum, ó. Eu vou ter task apenas, tá? Beleza. Então aqui, ó, quando eu tô executando, ele tá reclamando, porque ele tá falando que não pode transformar um task em uma task tipada de lista. E aqui ele tá esperando que vai ter um retorno. Aqui ele não vai ter, né? Ele vai ser apenas o task mesmo. Boa! Então é desse jeito que eu monto a estrutura para processar um método assíncrono, usando esse task run, quando ele não tem retorno. E repare que ele está reclamando aqui embaixo do result, porque a definição do meu task aqui, ele não tem um result, né? Por isso que ele fala, a task não contém uma definição para result, que não é acessível. Essa linha não existiria, né? E isso aqui também funciona, tá? Vamos executar, testar ele. Vou tirar esse breakpoint aqui, se der tempo. Mas a gente remove. Dá um F5. E olha lá, ele está escrevendo na tela. Vou puxar aqui a linha do debug. Tá aqui os números que ele gerou, né? Cada execução ele vai gerar novos números. Então é assim que eu trabalho com. Deixa eu parar aqui a execução. Um método síncrono fazendo a chamada no método assíncrono. Tá? O ideal, se você puder, é sempre usar o assíncrono e que for síncrono com síncrono, mas nesses casos, nesses cenários que você realmente precisa trabalhar com um método assíncrono e você não pode ou não dá para usar um síncrono, você consegue fazer esse ajuste aqui, tá? Então esse task aqui permite você fazer isso, ó. Beleza, então é isso, o assunto bem simples, são pouquinhas linhas aqui para poder aplicar, mas são recursos muito úteis que vão te ajudar no dia a dia aí a trabalhar de forma síncrona e assíncrona. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, entendido. Se ficou com alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Então, se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal, compartilhe com seus amiguinhos.
E a gente se vê por aí nos próximos vídeos, hein? Estou indo. Até mais. Tchau, tchau. Fui. Joia.